Se você está vivendo um tempo onde parece que ninguém te entende, onde até quem era para estar do seu lado já não caminha mais com você, essa mensagem é para te fortalecer, porque há uma arma espiritual que Deus colocou nas suas mãos. E mesmo quando tudo parece estar desabando, ela ainda é suficiente para te manter de pé, a oração. Você vai entender que mesmo nos momentos mais difíceis, quando ninguém mais aguenta lutar por você, Deus continua ouvindo cada palavra que sai da sua boca. E mais do que ouvir, Ele responde, fortalece e te sustenta com mão poderosa. Essa palavra vai te lembrar de quem você é em Deus, do que Ele já te prometeu e de como a oração transforma tudo, não só ao seu redor, mas dentro de você. Respira fundo e deixa essa verdade entrar no seu coração. Tem momentos que a alma parece não suportar mais o peso da vida. Você olha para tudo ao seu redor e sente que está sozinho. Pessoas que você ajudou, que você confiou, simplesmente viraram as costas. E no meio de tudo isso, Deus te convida a entrar em um lugar sagrado, onde ninguém mais pode lutar no seu lugar, a oração. Jesus viveu isso. No Getsemane, ele enfrentou a sua maior batalha. E ali, ele nos ensinou algo que não se aprende com palavras bonitas, mas com a alma em pedaços diante de Deus. Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 38. O Getsemane não era apenas um jardim, era o campo de guerra da alma de Jesus. Ele sabia o que estava por vir, o peso, a dor, a traição. Mesmo assim, ele foi orar. Não foi fazer discurso, nem buscar alívio fácil. Foi falar com o Pai. E sabe o que aconteceu? Seus amigos dormiram. As pessoas que ele pediu apoio, que ele contou que estava triste até a morte, simplesmente dormiram. Isso te parece familiar? Quantas vezes você contou com alguém e essa pessoa não ficou? Quantas vezes você quis apenas uma oração junto e recebeu silêncio? Mas Jesus não parou. Ele se afastou um pouco, caiu com o rosto em terra e orou. Essa atitude simples revela uma força que o mundo não entende, porque é ali, nesse lugar de abandono humano, que Deus começa a trabalhar. A oração não muda só a situação, ela transforma quem você é dentro da situação. Ela te dá resistência quando o mundo só quer te ver caindo. Ela te faz ficar de pé quando tudo tenta te empurrar para o chão. Se o Getsemane é lugar de dor, também é lugar de revelação. Ali você descobre quem é de verdade. Ali você para de esperar dos outros e começa a depender totalmente de Deus. E isso muda tudo. Porque quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para cima, o céu se abre e a resposta vem. Jesus orou mais de uma vez. Ele insistiu, ele foi sincero, não pediu para escapar, mas pediu força, e essa oração mudou o rumo de tudo. Há um momento em que as palavras dos outros já não sustentam a nossa fé. É nesse lugar silencioso da alma que a oração começa a mostrar sua verdadeira força. E mesmo que você tenha pessoas ao redor, ninguém consegue entender o que se passa dentro de você. E tudo bem, porque tem um lugar onde só você e Deus podem entrar. É ali que a mudança começa. Jesus sabia que os discípulos não conseguiriam acompanhar o peso que ele estava carregando. Ele os deixou ali e foi mais adiante. Foi sozinho, se prostrou, se entregou. Essa atitude revela algo profundo. Nem todo mundo está preparado para ir com você até o fim. E não é maldade deles, é limitação humana. Não espere que os outros carreguem o peso da sua cruz. É você e Deus. Sempre foi. A dor do Getsemane não era só física, era interna. Jesus se entristeceu profundamente. A alma dele estava abatida. E se o Filho de Deus sentiu isso, quem somos nós para não sentir? Mas ele nos deu o exemplo, não fugiu da dor. Ele enfrentou orando. Mateus capítulo 26, versículos 39 ao 41. Essa oração de Jesus nos ensina que Deus não está esperando palavras bonitas. Ele quer a verdade do seu coração.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Isso é entrega, isso é maturidade espiritual. Orar não é tentar convencer Deus a mudar os planos, é alinhar o nosso coração com a vontade dele. A maioria das pessoas hoje quer fugir do Getsemane, quer pular etapas, quer vitória sem oração, quer alívio sem quebrantamento, mas não tem como. O caminho da glória passa pelo chão da oração. Foi no chão que Jesus venceu. Foi com o rosto no pó que ele se levantou pronto para enfrentar a cruz. E é assim também com a gente. Não importa o quanto você caiu, não importa quem te abandonou, importa que Deus ainda está ouvindo sua voz. E se você ainda consegue orar, você ainda tem uma saída. Porque quando tudo ao redor desmorona, a oração é a ponte entre o desespero e a esperança. E Deus está te chamando para atravessar essa ponte com Ele. Tem uma parte do Getsemane que poucos falam, a solidão espiritual. Não é só a ausência de pessoas, é a ausência de respostas, de consolo imediato, de lógica. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo, pela segunda vez, pela terceira vez. Mateus capítulo 26, versículos 42 ao 45. Aquilo doía mais do que qualquer dor física. Era o silêncio daqueles que deviam estar com ele. E quando você está no meio da sua maior luta, essa sensação vem com força. Você tenta explicar o que sente, mas ninguém entende. E pior, parece que as pessoas ficam observando de longe, esperando para ver se você vai aguentar. Parece até que algumas se afastam só para ver se você quebra de vez. E aí vem o maior teste da fé, continuar orando mesmo quando tudo parece vazio. A oração não é só para pedir, é para descarregar a alma, é para desabafar com Deus, é para dizer, eu não aguento mais, mas eu confio no Senhor. O Getsemane é a prensa da alma, é onde as emoções são esmagadas, é onde as lágrimas são mais pesadas. E sabe por quê? Porque é ali que Deus forma guerreiros de verdade. Não guerreiros barulhentos, mas firmes. Muita gente pensa que fé é não sentir dor, mas fé de verdade é continuar mesmo sentindo. É se arrastar até Deus quando você não tem mais força nas pernas. É se jogar no chão e dizer, me ajuda. E esse tipo de oração Deus ouve com carinho, porque Ele conhece o peso que você está carregando. Ele viu quando a traição veio. Ele viu quando o prejuízo aconteceu. Ele viu quando você foi abandonado. E o que Ele fez? Ficou esperando você ir até Ele. Ele te chamou para orar. Ele permitiu o Getsemane não para te punir, mas para te transformar. Porque depois que você passar por isso, você não será o mesmo. Sua fé será mais forte, sua visão será mais clara e sua comunhão com Deus será inquebrável. É nesse lugar onde tudo é apertado, onde tudo parece difícil, que a oração se torna uma arma poderosa. Jesus orou 3 vezes, dizendo as mesmas palavras. Isso mostra persistência. Mostra que ele não estava orando por ritual, mas por necessidade real. A oração era o que sustentava Jesus, e é ela que vai te sustentar também. Quando você ora com sinceridade, algo começa a acontecer dentro de você. A situação pode não mudar na mesma hora, mas você muda. Sua mente começa a se alinhar com o céu. Seu coração começa a se encher de coragem. E Deus começa a te mostrar caminhos que antes você não conseguia enxergar. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus revela no secreto. Ele fala quando você se cala diante dele, quando você larga a luta com os outros e decide guerrear em oração. Esse é o caminho da vitória. Não é a força do braço, não é a lógica humana, é a dependência de Deus.
Tem coisas que só vão se resolver quando você orar de verdade. Tem dores que só serão curadas no joelho dobrado. Tem respostas que só virão quando você parar de reclamar e começar a buscar. E principalmente, tem forças que só serão renovadas quando você entender que a oração não é sua última opção, é sua maior arma. Mesmo que ninguém esteja ao seu lado, mesmo que todos tenham dormido, Deus está acordado. Ele não cochila, não descansa, não se ausenta. Ele está atento a cada palavra que sai da sua boca. E quando ele vê alguém quebrantado, sincero, clamando do fundo do coração, ele se levanta do trono para agir. Ele não ignora o clamor de um filho. O Getsêmani de Jesus terminou com uma decisão: levantai-vos, partamos. Ou seja, ele saiu dali pronto para enfrentar a cruz. E sabe por quê? Porque a oração tinha feito seu papel, tinha fortalecido o coração, tinha alinhado a alma, tinha preparado o espírito. E você também vai sair desse lugar mais forte do que nunca. Tem gente que no Getsêmani só pensa em fugir, só fala em desistir e começa a se apegar ao passado. Ah, antes era tudo melhor. Ah, naquela época eu tinha tudo. Ah, se eu tivesse feito diferente. Mas viver de lembrança não sustenta ninguém. E oração não funciona no passado. É agora, é no presente, é onde você está. Quando a pessoa está fraca espiritualmente, ela só vê tragédia. A mente dela é dominada por pensamentos negativos. Começa a pensar que vai perder tudo, que vai passar vergonha, que não tem mais saída. E essa mente enfraquecida alimenta a derrota. Mas quando você ora, a sua mente se renova. Você começa a pensar como Deus pensa. Você para de olhar com medo e começa a enxergar com fé. A oração te dá discernimento, te mostra o que é certo, te livra de decisões impulsivas. Quando você ora, Deus te avisa das armadilhas. Ele te revela o que está oculto. Ele te prepara para a guerra e te protege das ciladas. É como estar em um campo minado com um mapa nas mãos. Enquanto os outros andam no escuro, você caminha guiado pela luz. Talvez você esteja nesse momento, cansado, ferido, traído, preocupado com o amanhã. Mas Deus está dizendo: ora, só ora, porque nessa oração tem força, tem revelação, tem direção. O que parecia confuso vai clarear. O que parecia sem sentido vai se alinhar. O que parecia impossível vai acontecer. Não porque você pode, mas porque Deus vai agir. Você não precisa entender tudo agora, você só precisa confiar. E a oração é esse elo entre o que você sente e o que Deus já sabe. É o caminho que liga sua dor à resposta de Deus. E quanto mais você ora, mais você se aproxima. E quanto mais você se aproxima, mais forte você fica. Talvez você tenha se sentido pressionado nos últimos dias. Talvez tenha enfrentado traições que ainda doem, palavras que te feriram, decisões difíceis que precisou tomar sozinho. Talvez até familiares que deveriam estar ao seu lado tenham te virado o rosto. Mas há algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de orar. A oração não depende do que os outros fazem. Ela depende da sua fé. Ela é a ponte entre a sua fraqueza e a força de Deus. Jesus não venceu o Getsêmani com apoio humano. Ele venceu porque orou, ele chorou, suou gotas de sangue, mas ele não desistiu, e foi essa oração que preparou o caminho para a vitória. A mesma coisa pode acontecer com você. A dor é real, o medo também, mas a fé precisa ser maior. Porque o Deus que te permitiu passar pelo Getsêmani é o mesmo que vai te levantar com poder. Ele não te chamou para morrer nesse lugar. Ele te chamou para amadurecer, para crescer, para vencer. Você não está só. Você não foi esquecido. Você não está lutando em vão. E mesmo que ninguém mais entenda a guerra que você está enfrentando, Deus sabe de tudo. Ele viu cada lágrima. Ele sentiu cada oração. Ele anotou cada detalhe. E Ele vai te honrar. E quando esse Getsêmani passar, e ele vai passar, você vai se lembrar.
Foi naquele chão que Deus te fortaleceu. Foi naquela oração que tudo começou a mudar. Foi naquele momento de angústia que Deus começou a escrever o capítulo mais forte da sua história. Porque a oração é assim, silenciosa por fora, mas poderosa por dentro. É no secreto que Deus trabalha os milagres mais profundos. Se tudo o que você tem hoje é a oração, então você tem o suficiente para vencer. Deus está olhando para o seu coração agora. Ele conhece a sua dor, a sua entrega, a sua sinceridade. E é exatamente isso que Ele espera de você. Não palavras bonitas, não performance, só verdade, só fé. E se hoje você se entregar de verdade, se hoje você se lançar em oração como Jesus no Getsêmani, o céu vai se mover. Você vai sair desse lugar mais forte, mais maduro, mais próximo de Deus. Não pare. Continue orando, porque a oração vai te levar onde a força humana jamais conseguiria te colocar. Se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso faz toda a diferença para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Aproveita e se inscreve aqui no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé. Ativa o sininho para não perder nenhuma meditação que pode mudar a sua história. Escreve aqui nos comentários o que Deus falou com você hoje. Sua experiência pode abençoar outras vidas também. E compartilha esse vídeo com alguém especial, ou até mesmo em um grupo do WhatsApp. Vamos espalhar a fé, semear esperança e ver juntos o mover de Deus. Até a próxima mensagem.